Boa noite, Nutri. Boa noite, Rainha. Seja muito bem-vinda a mais uma live aqui no meu Instagram. E hoje nós estamos esquentando para a semana da Nutri Infantil de Sucesso. Se você ainda não se inscreveu, o link tá na bio, nosso mini curso gratuito, onde eu vou te ensinar como dominar a nutrição infantil de uma forma simples e rápida, atender com segurança e faturar 10 mil ou mais por mês, atendendo somente bebês e crianças. E hoje o tema da nossa live é o seu papel como nutri infantil em bebês. Muita gente acha que bebês é só ali a fase dos 6 meses, na fase que está começando a introdução alimentar. E Nutri, uma das minhas maiores demandas de consultório eram os bebês e, pasmem, não era aos 6 meses. Eu tinha muita demanda além disso e é isso que eu vou alertar todas vocês aqui. Boa noite, Joana, seja bem-vinda. Para que vocês entendam que há muita demanda de acordo com as fases de desenvolvimento. O que os pais procuram a gente em consultório, né? O que a gente faz nas consultas com esses bebezinhos. Além disso, não é só no momento que o bebê começa a comer. Nós também atuamos com bebês antes mesmo de comer, inclusive na parte de amamentação, ou também, caso a amamentação não seja possível, a gente auxilia na escolha de fórmula infantil, enfim. Então, temos muito trabalho a ser feito com os bebezinhos. E é isso que eu vou falar aqui pra você, Nutri. Vamos lá. O bebê nasceu e é a partir desse momento que eu ajudo as nutricionistas a atender, né? Eu não ensino sobre gestação porque esse não era um público que eu atendia. Eu falei na live de ontem. Boa noite, Adri! Que bom te ver aqui, um beijo. Essa mulher tem uma energia inenarrável. Ela entra nas mentorias do método, todo mundo fica encantada por ela. O que acontece, Nutri? A partir do momento que o bebê nasce, é onde eu vou te ajudar a se sentir mais segura nos atendimentos. Quando o bebê nasce, você pode fazer as consultorias de amamentação. E na verdade a gente já pode fazer isso antes do bebê nascer, as consultorias pré-parto de amamentação. Daí eu nunca ouvi falar sobre isso, eu não sabia que Nutri podia fazer, eu achava que só enfermeira, né, técnica de enfermagem ou fonoaudiólogas poderiam fazer. Muito pelo contrário, eu sou defensora nata de que nutricionista infantil deveria, pelo menos uma vez na vida, ter experiência com consultoria de amamentação, porque esse é o primeiro alimento de um bebê e a gente trabalha com alimento. E leite materno é o melhor alimento que um bebê pode receber. Então, antes mesmo do bebê nascer, a gente já pode fazer uma consultoria pré-parto de amamentação, trabalhar com essa gestante e o parceiro ou a parceira ou familiares que queiram estar junto, todos os benefícios da amamentação, todas as técnicas de manejo do aleitamento materno que ela vai usar na hora que o bebê nascer e também todas as dificuldades que ela vai encontrar, porque são muitas, e como que ela vai lidar com essas dificuldades. Na semana da Nutri Infantil de Sucesso, você vai me ver falar mais sobre o passo a passo das minhas consultorias de amamentação. E, inclusive, você vai me ver atuando numa consultoria pré e pós-parto de amamentação. Então aqui é um esquenta, eu tô te mostrando as possibilidades. Se você ainda não se inscreveu na Semana da Nutri Infantil de Sucesso, se inscreva para você não perder de assistir aí o meu atendimento com uma gestante, que depois virou puérpera, e eu acompanhei todo esse processo na parte de amamentação. Mas, Deia, como é que eu vou saber ajudar uma mãe na fase de amamentação, ajudar esse bebê a receber leite materno exclusivo? Eu tenho que ter um curso específico, eu tenho que ter algum título. Quem aqui se imagina trabalhando com amamentação? Já ouviu falar que a gente pode, além de ser nutricionista de consultório, ser facilitador em amamentação? Geralmente esses atendimentos são domiciliares, é um atendimento totalmente diferente. A gente vai na casa da puérpera. O valor é diferenciado, né? Porque é um trabalho bem individualizado. Eu já vou falar mais ou menos os preços que são cobrados nessas mentorias. Ah, quanta gente, que lindo! Eu fico muito feliz quando tem Nutri Infantil empolgada em trabalhar com aleitamento materno. Que bom que estão aí inspiradas. Então, olha só, Nutri.
Primeiro ponto, por você ser profissional da saúde, formada numa faculdade da área da saúde, você já pode trabalhar com amamentação, tá? Porque todos os profissionais da saúde devem estimular a amamentação. Seja odontopediatra, seja pediatra, seja fonoaudiólogo, seja técnico de enfermagem, seja enfermeiro, seja nutricionista, seja fonoaudiólogo. Esse é um trabalho multidisciplinar. Todos esses profissionais podem trabalhar no incentivo do aleitamento materno. Agora, mão na consciência para pensar, será que eu sei o suficiente para ajudar uma puérpera que está lá com dificuldade na amamentação? Provavelmente na faculdade a gente recebe pouco de amamentação e geralmente é mais teoria. Então, o que eu te indico, Nutri? Fazer um curso prático de manejo do aleitamento materno para atuação profissional. Pode ser comigo, se você for com a minha cara, como pode ser com outras pessoas por aí que ensinem sobre consultorias de amamentação. Fica a seu critério. Mas tem que ser curso prático, onde você vai aprender como posicionar o bebê, como fazer o bebê pegar certo, como fazer translactação, técnica dedo-sonda, técnica dedo-seringa. É muita coisa para ser feita numa consultoria de amamentação. Então, o que eu vejo, de verdade, de coração, eu gostaria muito de trazer essa consciência aqui. São muitas nutris se intitulando consultoras, facilitadoras em amamentação e não tendo conhecimento básico sobre o assunto. E é um risco, tá? Eu já cheguei na casa de uma puérpera que o bebê tava 12 horas sem mamar. E aí, se eu tivesse naquele momento insistido para colocar o bebê no peito, sabe o que poderia ter acontecido naquele momento? O bebê sofrer com hipoglicemia. Na verdade, ele já deveria estar com hipoglicemia, porque ele tava, gente, 12 horas sem receber uma gotinha de leite, nem leite materno, nem substituto. Então, eu como facilitadora, com conhecimento adquirido ao longo da carreira, com cursos e prática em maternidade, eu sabia que naquele momento eu não poderia colocar o bebê para mamar. Eu teria que alimentá-lo de uma forma muito mais fácil para que ele não tivesse esforço naquele momento, porque ele já não tinha glicose ali suficiente e mamar no peito cansa. Aí eu usei a técnica dedo-seringa, ou pode ser usado a técnica do copinho. A gente ordenhou o leite dessa mãe, conseguimos ali 10 ml, eu sabia que era o suficiente, demos para esse bebê. Ali eu fiquei na casa da mãe esperando 2 horas para daí sim a gente tentar colocar no peito e ver se esse bebê ia ter reflexo de sucção ou não. Então tem que saber fazer, não é só divulgar, né? Experiências próprias com maternidade também não é o suficiente. Então, Nutri, se você se vê trabalhando nesse subnicho da nutrição infantil, precisa se aprofundar. O método NutriKids, que eu vou abrir as inscrições dia 29 de maio, tem um módulo completíssimo sobre o assunto. E no certificado que você recebe, que é reconhecido pelo MEC, tá lá que você passou pelo conteúdo de manejo do aleitamento materno para atuação profissional, tá bom? Agora, Deia, como que eu vou me apresentar? Vamos supor que você passou pelo método NutriKids, quer trabalhar com amamentação, ou você, sei lá, não foi com a minha cara, comprou outros cursos. Como que você vai se apresentar para divulgar que você trabalha com consultoria de amamentação? Existe uma titulação internacional para que você se intitule consultor de aleitamento materno. Então, geralmente, eu usava o termo facilitadora em amamentação. Era isso que eu colocava nas redes sociais, né? Falava que fazia consultorias de amamentação, mas na hora de me intitular eu falava nutricionista infantil, nutricionista de bebês e crianças e facilitadora em amamentação. Porque eu nunca senti necessidade de fazer essa prova de titulação internacional. A sigla do órgão que faz, gente, eu sempre esqueço, é IBCLE, se eu não me engano, tá? E, enfim, eles vão cobrar, na hora que você for fazer esse título, eles vão cobrar que você tenha feito cursos, né? Que tem ali um currículo base de amamentação. Então, antes mesmo de você querer ir atrás desse título, você tem que investir em cursos práticos para começar a atuar. Aí você passou por um curso prático de amamentação,
Tá aí cheia de informação na cabeça. O que é que eu te indico, Nutri? Começa a fazer suas primeiras consultorias de forma voluntária, de verdade, para você sentir segurando o bebê, colocando o bebê para mamar. Tem muita gente que nunca nem segurou uma mama para fazer a ordenha manual, para ensinar uma... Oi, deu uma travadinha, voltou? Me avisem se travar de novo, tá? Que apareceu qualidade baixa. Vou continuar. Então, a primeira, a segunda, a terceira consultoria, vai atrás de amigas que você sabe que tá gestante. Já faz a consultoria pré-parto com ela. Faz a consultoria pós-parto assim que nasce. Vai lá, aprende na prática, tá? Porque, por exemplo, dentro do método NutriKids, eu mostro toda a parte prática. Eu filmei uma consultoria do início ao fim. No estudo de caso que eu filmei, a mãe estava com uma dificuldade em um dos peitos, porque tinha o bico invertido, que não é impeditivo para amamentar, mas traz sim algumas dificuldades para algumas mães. E aí eu filmei toda a dificuldade que a gente passou, fizemos translactação para fazer o bebê pegar no peito, que é uma técnica que a gente usa com sondinha para colocar o leite no peito e tudo mais, e estimular que o bebê faça a sucção. E ali a gente conseguiu na segunda visita. Não foi na primeira visita que eu fiz, foi na segunda visita. E enfim, então você vai acabar aprendendo com a minha prática, por exemplo, mas é necessário que você vá para a prática também. Aí você faz seus atendimentos voluntários, 1, 2, 3 é o suficiente. E aí você vai começar a se sentir segura e vai começar a divulgar sobre esse teu trabalho aí como Nutri-Infantil também. Sabe uma forma de divulgar que sempre dá certo? É uma coisa, gente, que quando pega no bolso do ser humano, aí o ser humano valoriza o nosso trabalho. Eu sempre fazia um post assim, ó, consultoria de amamentação. Aí eu colocava um bolsinho de dinheiro na imagem do Canva, né? Fórmula infantil, aí eu enchia de bolsinhas de dinheiro. Porque a consultoria de amamentação não é um serviço barato, porque afinal você vai até a casa da puérpera, muitas vezes sem hora para terminar. Você tá ali para fazer o bebê mamar, para dar o seu melhor, para ser rede de apoio para essa família. E aí a família vai investir nesse trabalho. Agora, a partir do momento que o bebê começa a mamar, não tem mais gastos para esse bebê comer. E aí muitas famílias acabam economizando nisso, não conseguem amamentar seus bebês e acabam tendo que dar o substituto, fórmula, e isso a longo prazo é muito mais dinheiro que uma consultoria de amamentação. Sabe, vamos fazer um cálculo aqui? Alguém me ajuda? Eu não tô com o celular aí, mas vamos fazer um cálculo juntas? Uma fórmula infantil... Peraí que eu vou pegar meu outro celular, a gente vai fazer esse cálculo juntas. Peraí. Ó, eu vou procurar aqui o preço de uma fórmula infantil que é bem usada. Não vou falar a marca, tá? Só quero ver o preço. Uma fórmula infantil mais comunzinha, assim, sem ser tão cara. R$ 79,90. Uma lata, tá? R$ 79,90. E aí, quanto tempo dura uma lata para um bebezinho, gente? Vocês têm ideia? Alguém, por algum acaso, tá precisando da fórmula sem julgamentos, mas só para ter uma ideia de quanto tempo dura uma lata de fórmula infantil para uma família? Porque essa lata aqui que eu vi que tá R$ 79,90 é de 400 gramas, deixa eu ver, 30 dias. 30 dias, tudo isso? 15 dias, depende do tamanho do bebê, né? Tem bebê, gente, que uma lata não dura uma semana. Vocês sabiam? Então, assim, vamos considerar 15 dias, uma média, tá? Então, seria se tá R$ 79,90, 160 por mês. Vamos considerar isso nos primeiros 6 meses, que daí é fórmula exclusiva. Ó, Margarete falou uma semana. Acho que depende da fome do bebê, né?
Ó, 160 vezes 6 meses. Deu R$960 de fórmula infantil. R$1.000 por cima, porque pode ser que dure menos, né? A gente sabe que acaba tendo desperdício também, por exemplo, faz ali a mamadeira do bebê, ele só toma metade, geralmente a gente não reaproveita, vai fora, então tem tudo isso, né? Então, R$1.000 ali nos primeiros 6 meses com fórmula infantil. Quem sabe quanto custa uma consultoria de amamentação? Alguém tem ideia? Quanto é esse serviço que a gente vai na casa da pessoa e faz ali de tudo? Isso que eu tô falando só o preço, né, gente? Se a gente fosse listar aí todos os benefícios do aleitamento materno, que enfim, não tem preço que pague, a comodidade, né? Porque a fórmula infantil, por exemplo, de madrugada a mãe tem que acordar, esquentar a água, preparar a mamadeira, ou o pai, né? Aí traz pro bebê, aí vê se tá na temperatura certa. E no peito já tá pronto, é só baixar a blusa e tá tudo pronto. Então, enfim, tem vários motivos. Eu tô falando aqui só o preço mesmo. R$400, R$300, minha irmã pagou 350, isso aí. Então, veja, é 1/3 do investimento. Então não é difícil, gente, a gente mostrar para as pessoas que nos seguem, que acompanham o nosso trabalho como Nutri Infantil, quanto é valioso também ter o nosso acompanhamento na fase de amamentação. Geralmente, qual é a minha recomendação? Começar com o mínimo da tabela do sindicato para atendimento a domicílio, que geralmente é esse preço. E aí, conforme você vai ganhando experiência, nome, você vai cobrando mais. Então, assim, hoje eu não faço porque eu não tenho tempo hábil para isso, mas até então, quando eu fazia, eu tava cobrando 550, tá? Esse era o meu preço, mas claro que eu fui subindo conforme fui ganhando experiência, coragem para aumentar, porque preço é muito da coragem do profissional e reconhecimento também, né? Então, Nutris, esse é um dos papéis que uma Nutri Infantil pode trabalhar, mas não é só no momento que o bebê nasce. Pode ser pré-parto, no momento que o bebê nasce, mas tem outros 2 momentos que a gente pode atuar como facilitador em amamentação ou como Nutri Infantil, que apoia o aleitamento materno, que é na volta do trabalho. Então, existe um serviço que você pode vender, que é a consultoria de volta ao trabalho. E olha, gente, que muita gente me procurava para isso, muita gente. Porque a mãe quer voltar a trabalhar, mas ela não quer deixar de dar leite materno. E muitas das vezes, os outros profissionais que acompanham essa mãe não dão apoio, suporte, informação suficiente para ela conseguir manter isso. Alguém aqui que está ao vivo chegou a voltar a trabalhar e tentou manter aleitamento materno exclusivo até os 6 meses? Voltou com 4 meses, 5, e aí fez de tudo para manter leite materno exclusivo até os 6 meses? Se tem alguém aqui, compartilha com a gente. Como foi essa experiência? Foi fácil ou foi difícil? Porque geralmente é uma demanda muito grande para uma mãe. Porque vai precisar ficar tirando leite materno a rodo, muito leite materno, para conseguir sustentar esse bebê o dia inteiro só com leite materno e não precisar complementar. Assi Souza, quantos ml por dia de leite materno você tinha que tirar, Assi? Você dava conta de tirar todo esse leite que seu bebê precisava? A Nutri do meu filho tá vivendo isso. Muito difícil, não consegui, então mesclava com fórmula. Tudo bem, parabéns, Danda, por ter tentado. Geralmente a maioria acaba mesclando, mas nosso papel é tentar fazer que dê certo, né? Ordenhei até 1 ano e 1 mês, depois parei até 1 ano e 1 mês. Depois parei porque vi que não era mais necessário. Nossa, Isa, parabéns. Vocês estão me inspirando. Mas eu quero saber por dia quantos ml mais ou menos que vocês tentavam tirar. Só pra quem não tem essa prática, né, não é mãe ainda, não tem essa vivência, ter uma noção de que, gente, precisa de uma profissional ali apoiando muitas das vezes, senão a mãe desiste. Então, na consultoria de volta ao trabalho, a gente ensina o passo a passo.
como tirar, como armazenar, quanto dá para o bebê, quando não tem leite, como que vai complementar. Tudo isso também pode ser uma consulta sua. Trabalhava meio turno e tirava em torno de 150 a 200 ml no máximo, bem difícil. Eu tinha dificuldade para tirar. Então, com essa experiência que vocês vivenciaram, vai fortificar vocês de que é necessário também oferecer esse serviço para outras mães, porque imagina, vocês que são nutris, que provavelmente sabiam onde buscar experiência, conhecimento para saber como tirar, higiene, quantidade, como ofertar, que essa também geralmente é uma dúvida muito comum, como ofertar esse leite sem prejudicar a amamentação, né? Então, isso é um serviço nosso também. Usava as mãos e aparelho, depende do dia, entre 100 e 150 ml, é isso aí. E depois que a gente fala ali de volta ao trabalho, existe um outro momento que a gente também atua com bebês, que é no desmame. Vocês sabiam, gente, que Nutri Infantil também pode fazer consultoria de desmame gentil? Tem como fazer online? Tem sim, Nath, com certeza tem, tá? A consultoria pré-parto, pós-parto imediata ali, que a puérpera tá com dificuldade nos primeiros dias e tal, fica mais difícil. Mas eu já ajudei muitas mães só pelo WhatsApp. A gente vai orientando, vai mandando vídeo, já fiz muito disso também, tá? E aí do desmame gentil, gente, quantas mães... Olha uma demanda que era muito comum no consultório. A mãe chegava, o bebê tinha exatamente 1 ano. É de praxe, gente. Alguém tem bebê aqui de 1 ano? E a mãe assim, esgotada, que não quer mais amamentar. E aí a gente vai conversando, a gente vai tentando entender os motivos, sem julgamento. E aí a gente descobre que na maioria dos casos não era isso. A maioria dos casos essa mãe precisava dormir. E ela não aguentava mais as mamadas noturnas, que não tem nada a ver com a amamentação em si, e sim com o relógio ali do bebê em relação a sono. Então a gente ajustava o sono do bebê, geralmente com a ajuda de uma consultora do sono. O bebê parava de acordar à noite para mamar e a mãe mantinha leite materno até 2 anos ou mais, sem problema algum. Então essa é uma demanda que vai aparecer para você. A Cássia tem bebê de 1 ano? Ainda acorda de madrugada, Cássia? Gente, essa demanda, bebezinho pequeno, vocês vão ouvir no consultório. Pais extremamente cansados por não estarem dormindo. E aí, linkam que o problema é o mamar, mas o problema não é o mamar, não é o peito. O problema é como que tá sendo a rotina desse bebê. Aí ele acorda e ele, obviamente, vai pedir o peito, né? E é mais prático pra mãe. A Cássia disse que sim 3 vezes. Então, você tá precisando dormir, Cássia, temos que ajeitar isso aí. Eu sei que a teoria é linda, na prática eu vou vivenciar isso também. Provavelmente eu vou consultar aí uma consultora do sono. Mas o que acontece? Muitas mães desmamam o seu bebê sem ser de forma gentil, bota pimenta no peito, enfim, né? Diz que tá machucado, né? É uma questão que traumatiza sim o bebê. As psicólogas falam muito sobre isso, né? O bebê, de repente, o peito ser tirado, e se a gente puder fazer de forma gradual e gentil é muito melhor. E geralmente é por causa de um descontrole aí de sono. Então isso vai aparecer no seu consultório também, Nutri. Agora, essa consultoria de desmame geralmente é depois de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, que a gente vai orientando várias técnicas para fazer que esse mamar diminua, para que de repente o bebê não sinta falta do peito e esse ciclo se fecha de uma forma linda. Lá dentro do Método NutriKids tem uma aula da Gisele Vilela, uma nutricionista infantil, inclusive é a minha Nutri, que tá me acompanhando na gestação, enfim. E ela tem um livro de desmame gentil. Infelizmente eu não vou ter aqui perto, mas é um livro muito lindo que ela fala sobre o desmame com a filha dela e todos os processos que se passaram, e ela conta isso lá na aula. É incrível, é emocionante. E a gente pode trabalhar para que todos os bebês passem por esse desmame de uma forma gentil, né? E que a mãe
e o bebê se sintam bem com esse momento. Isso também é trabalho nosso de Nutri Infantil. Até porque, quando o bebê vem mamando demais, olha só a informação, deixa eu reformular para não me interpretarem errado. Até 1 ano, o leite materno ou o substituto é o principal alimento do bebê. A alimentação sólida vem para complementar. O bebê ainda está aprendendo a comer. Depois de 1 ano, 2/3 das necessidades nutricionais são provindas de alimentos sólidos, ou deveriam ser provindas de alimentos sólidos, de comida. E o leite passa a ser, então, um complemento. Continua sendo importante fonte de nutrientes, mas não é mais a principal fonte de nutrientes de um bebê. E muitas das vezes chega bebezinho com 1 ano de idade, 1 ano e meio, já vi bebês de 2 anos, passando o dia todo no peito da mãe e não sobrando espaço no estômago desse bebê para comer. Então isso é um manejo que a gente também faz como Nutri Infantil, por isso que é tão importante a gente entender sobre a amamentação, tá? Então, acho que eu consegui convencer vocês como é importante a gente saber de aleitamento materno, porque essa demanda vai vir mesmo antes de nascer até 2, 3 anos. Enquanto o bebê estiver mamando, a gente vai precisar estar orientando junto com o que o bebê deve comer ou não, como manejar esse aleitamento materno, tá? E aí vem os 6 meses. Os 6 meses é um momento muito legal, que muita Nutri ama atender. E olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, fica aqui entre nós Nutris. É a consulta mais fácil do mundo. É a consulta mais fácil do mundo. Eu vou dizer que é o dinheiro mais fácil do mundo também, porque a gente tá trabalhando com prevenção. A gente está trabalhando com uma coisa que não tem problemas ainda para resolver. Do que diferente um bebê que chega ali com 2 anos, que você tem que ficar trazendo todo um raciocínio clínico para entender o que aconteceu com aquela criança. A gente vai começar do zero. É como pintar um livro em branco, né? Tudo bem que não tá branco, porque o bebê foi sentindo sabor na gestação, na amamentação. Ele já tem ali um paladar formado, sim. Mas é uma consulta leve. E os pais hoje, Nutri, eles buscam sim nutricionista infantil para esse momento, mesmo que o pediatra já oriente na consulta. E uma coisa que eu gosto de falar muito, o pediatra ele deve ser nosso aliado e não nosso inimigo. Toda Nutri Infantil deve ter um parceiro ou mais parceiros pediatras. Por quê? Primeiro, não são todas as famílias que vão poder passar com você em consultório. Então, que bom que o pediatra, que é um profissional que todos os bebês passam, vai saber minimamente ali orientar. Agora, qual é a questão da parceria? Um pediatra, numa consulta, ele tem muito mais outras coisas para falar, além da alimentação. Ele vai fazer toda a parte de puericultura, ele vai pesar, ele vai medir, ele vai fazer os testes dele lá, vai ver vacina, vai ver se o bebê tá bem, a cor dele, o xixi, o cocô, ele vai ver o bebê por completo. E nós Nutris, a gente passa 1 hora falando de alimentação, de introdução alimentar. Então, a partir do momento que o pediatra te vê como parceira do trabalho dele, como complemento do trabalho dele, ele começa a te indicar. Mas isso é uma questão de posicionamento seu. É você ir lá, se apresentar seu trabalho e dizer, estou aqui para somar. Eu atendo assim, assim, assado. Então, eu tenho alunas minhas que fizeram parceria com pediatras do seguinte jeito. O bebê fazia 6 meses, o pediatra já encaminhava para Nutri. Era quase que um encaminhamento obrigatório. E muitos pediatras acabam não se sentindo ainda à vontade para falar sobre BLW, por exemplo. E me repassam, né? Aqui no meu caso, me repassavam quando as mães solicitavam esse tipo de informação. Eles ainda falavam mais da forma tradicional, que não tá errada, né? A tradicional, amassadinha e tudo mais. Mas as famílias já iam com essa demanda pro pediatra, que elas queriam saber de BLW. E aí essa pediatra já sabia que eu sabia orientar,
né? Aquela alimentação com alimentos sólidos, inteiros, onde o bebê pega com a mão e tudo mais. E aí essa pediatra me encaminhava, tá? Então faz total sentido. O problema é que as pessoas acreditam mais no pediatra. O pediatra do meu primo orientou dar água ao bebê com 4 meses, com a justificativa de que hoje as crianças não estão bebendo água. Nem sempre, quando a gente busca parceiros, a gente precisa buscar parceiros que se comuniquem parecido com a gente. Nunca vai ser 100%, a gente nunca vai concordar 100% nas orientações e nas condutas. Mas pelo menos tem que ter ali uma linha de raciocínio parecida, tá? Então na hora de você buscar seus parceiros, você tenta buscar aí um que se comunique na mesma língua que você. E tem vários, tá bom? Tem muitos desatualizados, assim como tem muitas nutris desatualizadas também. Em todas as áreas vai ter gente desatualizada, a gente tem que buscar aqueles que dê match, tá? Com o método a gente pode dar consultoria de amamentação, a gente precisa de um curso à parte. Estava travando na hora da parte de amamentação. Ai, perdão, Soraya. Pode sim, tá? Com o método NutriKids você já pode trabalhar com amamentação, tá bom? Nosso curso é um curso reconhecido pelo MEC e você já é nutricionista, já é do público, já é da área da saúde e ainda já vai ter o conhecimento total prático para estar ajudando essas famílias, tá bom? E aí, Má, já te chamo, boa noite, que bom que você tá aqui. A Má vai participar hoje, ela vai trazer vai compartilhar uma coisa muito legal que ela conseguiu para bebezinhos na fase de introdução alimentar. Vocês vão achar muito legal. Então, 6 meses a gente faz ali toda a questão de introdução da alimentação. Como que funciona o meu acompanhamento com bebês, como que eu ensino dentro do método NutriKids. E vou falar mais ainda na semana da Nutri Infantil de Sucesso, que é o nosso mini curso gratuito. Então, na aula 2 da semana da Nutri Infantil de Sucesso, eu falo passo a passo do meu acompanhamento com os bebês. E na aula 3 você vai me ver atendendo bebezinhos. Então, se você ainda não se inscreveu, o link tá na bio. Você não pode perder esse evento, as aulas ficam por pouco tempo no ar, tá? Aí eu acompanho aos 6 meses, a gente faz aquela introdução de como iniciar os alimentos sólidos. Gente, prática, muita prática, tá? Faz o bebê comer na sua consulta, encanta esses pais, tenha materiais lindos, tá? É isso que eu vou ensinar na semana da Nutri Infantil de Sucesso. Aí, eu encontrava o bebê aos 9 meses, então é um acompanhamento a cada 3 meses no primeiro ano. Mas tudo pode mudar, se você quiser fazer mensal, você pode fazer. Agora, eu não vi a necessidade, então eu vi o bebê aos 6 meses, aos 9 meses e com 1 ano. Cada fase tem suas dificuldades. Então, por exemplo, as orientações nutricionais de 6 meses são as mesmas aos 9 meses até 1 aninho. Por que eu encontrava o bebê com 9 meses? Porque o bebê já tinha habilidades novas de desenvolvimento que a gente poderia explorar na alimentação, que iria inclusive evitar a seletividade com 1 ano, que é comum acontecer. Aí a gente faz a consulta com 1 ano, onde a gente fala muito sobre as novas recomendações a partir de 1 ano, trabalha já essa questão de seletividade, porque o bebê ele começa a ter menos fome, ele começa a andar, ele quer descobrir o mundo, ele não quer mais ficar paradinho comendo. Então é muito comum aquela demanda, meu bebê comia de tudo até 1 ano, agora não come mais. Então agora, Nutri, você que está começando aí na nutrição infantil, você já sabe por quê. É fisiológico essa seletividade, a gente só não pode ficar assistindo de camarote. E aí, a partir de 1 ano, a gente continua acompanhando. Pode ser a cada 3 meses da mesma forma, ou você pode pelo menos pedir que a família volte com 1 ano e meio e com 2 anos, para fechar essa fase de introdução alimentar. E 2 anos passa a ser criança, né? A partir dos 2 anos. Então, o acompanhamento é com no mínimo 5 consultas. E a gente pode vender as 5 consultas de uma vez só, à vista, né? Ou as primeiras 3 consultas no primeiro ano, as próximas 3 consultas no segundo ano. Você decide o que vai ser melhor aí pro seu negócio, pra sua carreira. E na semana da Nutri Infantil de Sucesso, você vai ver que tem muitas nutris que estão fazendo isso, vendendo o que a gente chama de programas nutricionais,
onde elas vendem, empacotam esse serviço de uma vez só e vende já aos 6 meses. Já fideliza o paciente com 6 meses e faz voltar até 1 ano ou até 2 anos para fechar com chave de ouro esse acompanhamento com bebezinhos, tá? Então, essa é a demanda que vai vir no consultório para você. É claro, se você souber divulgar, mostrar a importância de estar com você nas redes sociais, né? Se você fizer parceiros que vão te indicar para o atendimento nutricional com esses bebês e várias outras formas de divulgar aí o seu trabalho como nutri-infantil. Não vai cair porque você decidiu que vai atender bebês, as coisas não caem do céu. A gente tem que ir atrás das famílias desses bebês entenderem a importância do nosso trabalho nessa fase. A Soraya, ansiosa para essas aulas, na minha primeira consulta de foi seu vídeo do YouTube que me inspirou para criar meu caminho no atendimento. Que bom, Soraya. Gente, para quem não sabe, meu YouTube tem muita live lá. Já são quase 3 anos aí fazendo live para nutris que querem ingressar na nutrição infantil. Tem muita nutri que tem resultados incríveis só com conteúdo gratuito. Quem quer consegue, né, Soraya? Arrasou. Agora, gente, eu vou chamar a Marcela. A Marcela, ela fez um grupo online de introdução alimentar. Então, engane-se que nutri-infantil só ganha dinheiro com consultas com bebezinhos, no caso, que é o tema da live de hoje. Na sexta-feira, eu vou falar... eu vou pegar aqui a agenda das lives novamente. Na sexta-feira eu vou falar um pouco mais sobre isso. Multiplique seus ganhos na nutrição infantil além das consultas. E eu vou falar todas as formas de você ganhar dinheiro além das consultas sem sair da nutrição infantil. Mas hoje a Marcela vai vir compartilhar como que ela, organizou o grupo online dela de introdução alimentar, quanto que ela faturou nesse grupo sem sair de casa. Então eu vou convidá-la. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Te chamei, Má. Vamos ver se vai aparecer. Boa noite. Oi, tudo bem, Déia? Tudo bem, graças a Deus. Eu esqueci que você era tão linda assim. Obrigada. Linda, 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 gravidinha. Obrigada. Então, Má, vamos lá. De onde você é? Se apresenta rapidinho. Boa noite, meninas. Eu sou de Toledo, no Paraná, né? Eu sou formada há 10 anos e mudei para o ramo de nutrição infantil faz 1 ano e meio. Nossa, já tudo isso? Já. Eu entrei na escola em fevereiro do ano passado, então faz 1 ano e 3 meses. Nossa, verdade, Nossa, pra mim faz uns 6 meses, sabia? Não, 1 ano e 3 meses já. Então, gente, a Má, ela fez transição de nicho. Pra quem aí tá pensando, sirva-se, né? Ela serve aí de inspiração. E aí, Má, você começou na nutrição infantil, né? Foi tentando atendimentos, logo de cara já conseguiu uma escola, né? Conta rapidinho sobre a escola, que a gente vai falar sexta-feira, mas já linka aí. Então, assim, a nutrição infantil é um sonho antigo meu, né? Desde que eu me formei, eu queria trabalhar nessa área, mas as coisas vão acontecendo, a gente vai tomando outros rumos. Então, fui para a UAN, né? Aquela garantia de todo final de mês ter o dinheirinho ali, e a gente vai deixando passar. E eu tenho uma filha de 8 anos, a Júlia, e tenho a Ana Beatriz, que vai fazer 2 anos semana que vem. Então, quando eu engravidei da Ana Beatriz, eu trabalhava em outra cidade, era bem complicado para mim. Eu falei, não, agora eu vou sair desse trabalho, eu vou atrás do meu sonho. E aí eu saí de licença maternidade, e nesse período, ainda antes de eu voltar, né, a trabalhar, eu vi o método. E aí eu falei, não, então com o dinheiro meu do acerto, eu vou comprar o método. E arrisquei tudo, assim. E eu comprei o método em novembro. E aí, né, tem todos os desafios que são lançados no método. E num desses desafios era conseguir uma escola para trabalhar. E aí eu fiz, né, tudo que foi indicado lá. Fiz, que entrem para saber. E eu consegui uma escola já em dia 20 de janeiro eu comecei a trabalhar. Em dezembro já ficou certa a escola, dia 20 de janeiro iniciou o ano letivo lá, porque é uma escola integral, eu comecei a trabalhar na escola. Então hoje eu trabalho na escola, meio período, todos os dias, que me oferece a garantia que eu preciso, né? Então de ter um fixo no final do mês. E em agosto eu comecei na clínica.
E, ai, graças a Deus, a clínica tá indo muito bem também. Tanto que eu acabei de chegar em casa, tava atendendo até agora. Então, assim, tô bem feliz, sabe? E tô atendendo bastante seletividade alimentar. Hoje, meu maior público é seletividade alimentar e introdução alimentar. Uhum, show. Uhum. E a Má me mandou uma mensagem. Posso falar, Má? Pode, claro. Que ela já tá perto dos 6.000, né? Gra- É, chega nos 10. Não é rapidinho porque é uma construção, né, Má? Então, Sim. assim, é o que eu sempre falo. Quem tem ali um CLT, que contava com um fixo, uma das melhores formas é já sair, já procurar uma escola. Porque você vai ter um fixo, mas não é 40 horas, né? Uhum. Vai sobrar tempo para você se dedicar ao consultório. Então, foi isso que a Má fez. Já conseguiu a escola, né? Você faz 30 horas ou é Eu 20? faço 30, 30. 30 horas. Então, Mas todos os tô conversando para diminuir essa carga horária porque eu não tô conseguindo dar conta de tudo. E modéstia à parte, o consultório dá mais dinheiro, né? É. Uhum. Mas agora Então, tá. eu tô atendendo já, porque eu consigo atender só no período da tarde. Então, já tô atendendo depois das 6, já tô atendendo nos sábados e tá faltando vaga. Tá faltando horário. Isso aí. Bom, aí agora você tem a opção de escolha, né? Uhum. Se vai continuar 30 horas, se vai diminuir, porque agora você tem demanda de consultório. Isso aí, arrasou. Ai, E aí eu chamei a Má para contar também que além de escolas, além de consultório, essa mulher é esforçada, gente. Toda a vida ela tá lá tirando dúvidas, ela é bem participativa, né? Usa bastante nosso suporte. É, ela também fez um grupo online de introdução alimentar, que eu, inclusive, ensino lá no método também. Conta pra gente como foi esse grupo. O grupo, eu estruturei ele da seguinte forma. A ideia foi em dezembro, eu já não lembro direito. Mas foram acho que 10 módulos. Se eu não, foram 2 semanas. Foram 13 módulos e um último dia de tirar dúvidas. Que daí eu fiz uma live assim, todo mundo ao vivo, né? Show. Então, eu gravei todos os conteúdos de todos os dias, primeiro dia, para todo mundo se apresentar, né? Então, para as mães interagirem, pedir para cada uma mandar foto com o filho, falar, né, o que esperava do curso, quais eram as maiores dificuldades. E aí, todo dia de manhã, eu soltava um vídeo e passei com um cronograma. E aí, toda manhã, eu soltava um vídeo com o conteúdo do dia. E durante o dia, elas tinham o dia todo daí para mandar as dúvidas, né, para compartilhar ideias, enfim. Tinha mães que não tinham iniciado a introdução alimentar ainda, tinha mães que já tinham iniciado a introdução alimentar e tinha até uma gravidinha. Então, Nossa, assim, você consegue pegar bastante gente, né? Porque eu abordei até 1 ano. Então, eu fiz nos módulos assim, como iniciar, toda a parte o que muda aos 9 meses, o que muda a 1 ano. Então, assim, mães que já tinham começado a introdução alimentar também conseguiam tirar proveito do curso. uhum. Modelo de cardápio. Depois fiz um e-book para cada uma, com a foto de cada uma na capa, a foto que elas mandaram no primeiro dia. Então, fiz personalizado, mandei para cada uma, sabe? Que Elas amaram. E daí eu mandei legal. resenhas e com a fotinha dela e da criança. Arrasou. E daí, no último dia, a gente fez uma ligação de vídeo, todo mundo junto, lá no Meet, para tirar dúvidas, para se conhecer. Aí foi bem legal, elas estavam com os nenês no colo, sabe? E também tinha gente do Rio Grande do Sul, tinha gente aqui do Paraná, tinha uma da Bahia. Então, assim, você consegue pegar a gente assim de outros lugares também, né? Gente, nutrição infantil ela é infinitas possibilidades, né? Assim, dá para fazer dinheiro com muita coisa. É botar a mão na massa e saber o método certo. Então, a Má, o que ela falou aqui por cima, eu passo passo a passo lá no método. Inclusive, assim, eu mostro os vídeos que eu gravei, o que eu falei, que materiais que eu entreguei. Então, claro que ela se inspirou, criou da forma dela, mas você sabia como fazer, né? É, e assim, agora tem os vídeos gravados, né? Quando quiser montar um segundo grupo, dá para utilizar os mesmos vídeos, né? E, claro, talvez acrescentar alguma coisa, mas já tem um curso pronto, um outro grupo pronto. Exatamente. Seletividade agora. E é aquilo que eu falo, né, Mar? Não precisa trocar o tempo por dinheiro. Então você pegou aí essa. Porque Uhum. já
teve o primeiro trabalho, tem todos os materiais prontos, mas daqui a pouco você pode fazer um segundo grupo, você vai ter o trabalho ali de orientar ali por 2 semanas, mas também não é o tempo todo. Uhum. E você vai ganhar aí o dinheiro da mesma forma. Mas, além disso, é que eu falo de dinheiro, gente, porque eu tô falando para profissionais e todas aqui querem dinheiro. Sim. Só que, olha só, com um grupo online, qual foi o valor que você cobrou, Má, por inscrita? 90, se eu não me engano. Não foi muito caro. Eu acho que foi Eu acho 89,90. que foi isso mesmo, 89,90. Uhum. Eu Então, não veja, valor. Tanto que dei tanto, né? Foi uma forma de vender. Olha, se fosse uma consulta normal, você ia pagar tanto, né? Então você vai ter o mesmo conteúdo de uma consulta num grupo. exatamente. E quantas você teve inscritas pagantes? 14. E eu 14. dei uma para uma loja que me ajudou a divulgar, para a gerente da loja. Então, ó, 14 inscritas. Foi um total de R$ 1.258 com um grupo online. Arrasou! Essa mulher tá de parabéns ou não tá? Mas, Obrigada. mas o mais interessante, assim, o faturamento foi ótimo, né? Teve gastos? Você chegou a impulsionar? Não, eu acho que a única coisa que eu gastei, eu paguei para uma moça fazer um e-book para mim, de introdução alimentar, mas também não foi nada exorbitante, assim. Fora isso. Então, geralmente são investimentos muito baixos ou quase ou zero, né? Uhum. E tudo pro nosso bolso. Mas, além disso, ela ajudou 14 mães num valor mais acessível, Eu acho que eu impulsionei né? R$ 50, né? Para falar que eu não fiz nada, eu fiz R$ 50. Ótimo. Ainda assim, valeu super a pena. E essas mães provavelmente poderiam não ter dinheiro para passar numa consulta individual. Uhum. Então, quando a gente empreende a aumentar o nosso faturamento, aumentar nosso nome, né? Ver dinheiro com nutrição infantil, sim. Mas foram 14 mães que vão ter 14 bebês, que vão ter uma introdução alimentar muito mais respeitosa, E né? agora elas estão chegando na faixa de 1 ano. Aí agora a gente vai lá e tentar vender a consulta, Arrasou! né? E vende, não vende? Já Tem. conhece o trabalho. Vende, porque se a mãe gostou, viu que ajudou, a gente fala, ó, agora muda certas coisas, acho legal passar de novo, né? Vende. Exatamente. E isso é o que a gente chama de esteira de produtos. A gente pode ter serviços mais em conta, serviços mais caros e ajudar todas as famílias com poder aquisitivo diferentes. E além de onde a gente mora. Então, quando muita Nutri fala assim, ah, porque minha cidade é pequena, porque eu não sei o que, eu não aceito essa desculpa. Porque o mundo digital tá aí, você pode atender online até na China se você quiser, né? E introdução alimentar é muito tranquilo atender online, né? Tanto é que elas estão te procurando pro acompanhamento e elas nem são daí da tua cidade. Eu tenho uma paciente lá dos Estados Unidos já. Então, não é Duas tranquilo? agora, uma de introdução alimentar e uma de seletividade. Uhum. Então, Nutris, ó, se inspirem na Marcela. Ao invés de ficar buscando desculpas para ela não dar certo na nutrição infantil, primeiro, ela investiu no método NutriKids, mas segundo, ela foi fazendo a parte dela sabendo que ia dar certo e não botando empecilhos. E assim ela foi, escola, consultório, grupo online, e os resultados estão vindo. Parabéns, Má, parabéns. Obrigada, por tudo que você passa para nós, né? Porque foi no curso que eu tive. Não estou fazendo merchan, não estou sendo paga, mas é verdade, é o que deu a base para eu ter segurança. Uhum. Fora, eu criei um grupo de amigas, assim, né? Nós somos em 3. Então a gente se dá suporte para tudo. A gente se conheceu através do método, conversando. Então, hoje são assim, elas que qualquer dúvida que tem, você vai ali, uma ajuda a outra e compartilha material. Então, assim, além do curso, traz tudo isso, né? Sim, porque o método Nutrigues, para quem não sabe, tem mentoria toda semana, e tem o nosso Telegram ali para trocas diárias. E isso é bem comum, viu, Má? Não é a primeira que me fala isso, que fez um grupinho com alunas do método, que é isso, a gente vai se identificando e vai formando amizades. E que bom, porque é muito ruim a gente se sentir sozinha, Faz toda a né? diferença. A Angela perguntou, Má, montou esse curso se baseando no método? Sim. Ela seguiu o passo a passo que eu ensino lá no método, Angela. Uhum. Só, é um módulo bônus. A Angela já é aluna. É um módulo bônus, tá lá no final, tá?
Aí você vai lá, chama Ganhe Dinheiro com Produtos Digitais. Aí eu ensino lá e-books, grupos online e cursos online. Então, Márcia, para finalizar, que eu sei que seus pitocos aí estão te esperando, eu queria que você falasse para uma Nutri aí que ainda nunca entrou no método NutriKids. Dia 29 de maio a gente vai estar com as inscrições abertas. Quem é a Marcela antes e depois do método NutriKids? A Marcela, a de antes eu já nem lembro. Não, mas eu tô completamente realizada, Déia, assim, na minha profissão, em saber que hoje eu tô ganhando muito mais que eu ganhava como CLT, que eu deixei o medo para trás, né? Porque, imagina, eu sou formada há 10 anos, então esse sonho tava guardadinho ali fazia 10 anos, né? Se eu tivesse começado lá atrás, aonde eu poderia estar hoje? Não sei, porque o momento de eu começar era agora, né? Acho que tudo tem o seu momento. Mas, meu Deus, eu vou trabalhar feliz, eu ver a diferença, assim, na vida das famílias, sabe? Que eu tô fazendo. É, Você vê uma pequena conquista, assim. Agora, o menininho que eu tava atendendo mordeu uma uva, a mãe dele quase chorou. É, Sabe? Então, assim, é muito mais do que um trabalho, é mudança de vida das pessoas, é saúde das crianças. E trabalhar com criança é recompensador, né? Demais, demais, demais. Na escola é beijo, abraço o tempo todo. É muito gostoso. Eu tô realizada, assim, eu não poderia querer estar em outro lugar hoje. eu me lembro do nosso encontro individual e você tava com uma feição super preocupada e insegura. Eu me lembro, assim, mas estava afim de fazer a coisa acontecer, tipo assim, não aguentava mais. E é isso, e é uma construção. Você vai matar 1 ano e meio construindo essa carreira, né? E batalhando e tudo mais. O início não são só flores, né, Não. Mar? Tem as lutas, suas batalhas, mas não pode desistir, porque vai dar certo. E tem que pedir ajuda, né? Porque sozinha, gente, a gente tro- tropeça, cai e muitas vezes não levanta. É, Então, eu digo assim, eu tenho muita sorte, daí eu tenho certeza que essa era a minha missão, meu caminho, porque tudo foi dando muito certo, assim. Na primeira escola que eu fui, eu consegui o consultório, eu passei na frente, eu falei, não, eu quero atender aqui. Eu tô lá hoje, sabe? Então, assim, acho que quando é do coração mesmo, quando a gente faz com amor, as coisas vão dando certo. Não tem nem explicação, assim. Mas parece que tudo foi se encaixando muito, muito fácil. a nossa mentalidade manda muito. Se você entra acreditando que vai dar certo, vai dar certo. Não tem outra opção, né? E eu tenho 2 filhas pequenas, tenho casa, então, e no começo eu me cobrava muito, sabe? Ai, não tô dando conta, não tô. Nanana. Aí eu aprendi a levar no meu ritmo, eu assistia uma aula por dia quando eu conseguia 2. E só que tudo que eu fui assistindo, eu fui fazendo, eu fui colocando em prática, eu fui pegando e fui. Você tocou num ponto primordial, Má, porque eu também escuto muito. Ah, porque eu não dou conta, eu tenho filho, na minha casa sou tudo eu. Marcela também tá aí para dar de exemplo. Eu ainda não posso me dar exemplo porque meu bebê não nasceu, mas eu tenho certeza que eu vou dar conta de algum jeito. Só que aí é um ritmo diferente, né? Sim. Então, se ela tivesse entrado sem filho, sem ter que cuidar da casa, morando com os pais, talvez você teria chegado nesse resultado em 6 meses. Uhum. Mas você no seu ritmo, vendo a aula, aplicando, e você chegou nesse resultado em 1 ano e meio. Mas chegou, Peguei. né? E E as... aí, tenho certeza. quem mais ganha com isso, né, Mas são os seus filhos. Então, Porque uma mãe realizada é outra mãe, né? sim, com certeza. É uma E mãe ai, feliz. não tem nem o que falar. Muito obrigada, mas espero que tenha inspirado aí as Nutris que estão começando, que estão tentando. E te desejo todo sucesso, conte sempre comigo, com o suporte do método e voa, que você vai ainda muito longe. Ai, amém. Obrigada, Eu Deli. que agradeço. Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Então é isso, Nutra. A gente falou aqui sobre o papel com bebês, que pode ser tanto em consultório, como pode ser online. Você pode fazer curso online de introdução alimentar. Você pode trabalhar com bebês nas escolas, fazendo rodas de conversa sobre introdução alimentar para os pais dessa escola. É tanta coisa que dá para fazer. E eu espero que ao longo dessa semana nas lives, ao longo da semana da Nutra Infantil de Sucesso, você se inspire, arregace as mangas e vamos fazer seu sonho acontecer. Você ser tão realizada quanto a Marcela tá, sendo Nutra Infantil. Coloca aqui nos comentários. Eu me comprometo.
Quem se compromete a ser uma Nutri Infantil de sucesso? Coloca nos comentários, eu me comprometo. Que eu quero que o universo, Deus, as forças maiores, veja que você está comprometida a partir de hoje. Sem desculpas. Vendo possibilidades ao invés de problemas. Achando soluções. Buscando maneiras de fazer dar certo. E uma forma de fazer dar certo mais rápido é você estar perto de pessoas que já conseguiram, que já sabem o caminho. E uma das melhores formas para isso é você entrando no método NutriKids dia 29 de maio. Falta pouquinho tempo para você se tornar uma aluna, receber todo o passo a passo, tanto dos atendimentos, quanto de venda, de marketing, para você fazer o seu grupo aí e faturar mais de R$ 1.000 sem sair de casa, com grupo online. Quanta gente, eu me comprometo, é isso aí. Gente, boa noite, muito obrigada. Amanhã estamos de volta para falar sobre o que você vai fazer com as crianças em consultório. Esse é o tema da live de amanhã, porque afinal o atendimento de crianças é totalmente diferente do atendimento de um adulto. É isso que nós vamos abordar na live de amanhã. Eu te espero, um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!